Certo, Maria. Boa tarde, todo mundo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É muita satisfação receber hoje, né, o Messias e a Cris mediar esse momento. Muito obrigada, viu, por participar com a gente. A gente está no NEABI fazendo alguns eventos sobre o Novembro Negro, né? Então a gente está trazendo alguns temas mais próximos dos cursos, né, do IFPB, que é o nosso público-alvo. Gostaria que vocês dessem o ok sobre a gravação, né, no chat, de acordo com a gravação. Obrigada. E convidar vocês para continuar participando dos eventos do NEABI esse mês, e também convidar para quem quiser participar do NEABI, né? Quem quiser fazer parte, conversar com a gente, estudar, pesquisar, né, e descobrir um pouquinho mais sobre as relações étnico-raciais, ou contribuir mais sobre, né, com os nossos estudos, são sempre bem-vindos. Eu não me apresentei, né? Eu estou aqui pelo NEABI, eu sou a Aline Monteiro, sou professora de inglês, vice-coordenadora do NEABI, e agora eu vou passar para a nossa secretária, que é a Maria, que ela quer dar alguns informes para vocês. Um ótimo evento para a gente. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Maria, como a Aline apresentou. Passando aqui só para dar os informes, né, da semana que vem, né? Hoje, essa é a nossa última atividade dessa semana, mas semana que vem a gente ainda tem mais 4 atividades, né? A gente vai ter a Biblioteca Humana na terça-feira, às 18 horas, com a professora Adriana e com o estudante Jerônimo, para a gente conhecer as histórias de vida deles. Na sexta-feira, a gente vai ter 3 atividades. Pela manhã, uma vivência com um projeto de história em quadrinhos, chamado Vidas Invisibilizadas, Úrsula, que foi realizado pelos estudantes do campus. A gente vai encaminhar para os inscritos o HQ, ainda hoje à noite, para que vocês possam fazer uma leitura prévia. À tarde, a gente vai ter a oficina de teatro fórum, né? E aí, teatro para as relações étnico-raciais, do Teatro do Oprimido. E logo após, a gente vai ter o lançamento do filme Cabeça de Negro, aqui no nosso FPB Campus, Princesa Isabel, um filme que tem sido lançado no Brasil, né? E, enfim, a gente recebeu a honra de ter o filme lançado na nossa instituição. Então, a gente tem essas 4 atividades semana que vem, e até o final de novembro a gente tem mais outras atividades, e aguardamos vocês, tá? Enfim, eram essas as minhas informações, e bom evento para vocês, bom evento, José Carlos, Messias, Cristiane e todos aqui presentes. Vamos lá, agora sou eu. Eu sou a professora Cris, do campus Princesa Isabel, sou professora de matemática, entrei no NEABI faz pouco tempo, estou aprendendo muito com a galera, e hoje eu vou aqui mediar essa conversa com o apoio das meninas, porque eu estou aprendendo tudo isso. Então, primeiro, já me apresentei. Na verdade, galera, estou indo para a Princesa Isabel semana que vem, tá? Então, quem precisar... o Messias saiu, vai voltar. Quem me encontrar por aí é porque eu estou procurando onde morar, em Princesa, perto de todos. E hoje a gente vai falar com o professor José Carlos Messias. Ele já falou que gosta de ser chamado de Messias, está ali. Deixa eu apresentá-lo. Ele é professor do programa de pós-graduação em comunicação e do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, campus Imperatriz. Doutor em comunicação e cultura pela ECO-UFRJ. Nossa, quanta coisa. Foi até para os Estados Unidos, fez, como chama? Bolsa Sanduíche lá, foi para fora, tal. Coordena um laboratório de pesquisas em games, gambiarras e mediações em rede, na UFMA. Então, professor Messias, seja bem-vindo. Eu sou a professora Cris de matemática, estou aprendendo muito sobre tudo isso, né? É muito novo e são muitas informações novas para mim. Sejam bem-vindos todos os alunos. E agora eu vou passar a palavra para o nosso professor convidado, Messias. Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite.
Antes de começar a falar e agradecer, preciso só confirmar com vocês aquelas questões de... Então, tá todo mundo me ouvindo bem, e eu acho que eu me mexi aqui para levantar, eu não sei se voltou, tá o chiadinho do ventilador ainda, gente, tá muito chato? Não, tá não. Ah, tá, que bom. Eu tô como tava falando com a professora Cristiane, a professora Aline, eu tô aqui com um ventiladorzinho e tal, e eu tive que levantar para fechar a porta, que eu falei, minha esposa tá em reunião no outro cômodo, aí eu tava vazando. Porque agora sim, estamos todos bem, vamos começar, normal. Então, como foi muito bem apresentado pela professora Cristiane, o professor Zé Messias, fico muito feliz com o convite, né? Até porque eu não tinha entendido, eu ouvi que era um Instituto Federal técnico, eu achei muito interessante, porque eu sou de humanas, sabe, de comunicação, né? E nem sempre a gente tem essa oportunidade de falar para nossos colegas das áreas de exatas. Então, fico muito feliz pelo interesse no texto e no tema. E eu preciso fazer justiça no texto que eu escrevi para a professora Kênia Freitas. Então, a professora Kênia Freitas, ela tem um trabalho, para quem acompanha o trabalho dela, ela tem um trabalho com afrofuturismo já há alguns anos. Ela fez a curadoria de algumas mostras, na época que a gente podia sair, né, ir nos museus, né? Ela viajou não, ela viajou, né? Viajou com a exposição na Caixa Cultural, para quem não conhece, que é justamente um tipo de museu que tem no Rio, acho que foi Rio, Curitiba, São Paulo, umas cidades assim. E ela realmente, ela que Recife, obrigado, Thiago. Então, e ela realmente, ela que é vou dizer, a principal contribuidora do termo afrofuturismo aqui no Brasil, que eu saiba, conheci com ela e a gente tem debatido. Esse texto que a gente usou, e é um texto muito que a gente escreveu, né? Que a gente usa como referência. Então, é uma colaboração nossa, que ela gentilmente me convidou para escrever com ela, porque a partir das nossas conversas em conjunto. Isso porque a gente fez doutorado na mesma instituição, que é o Programa de Comunicação do Rio de Janeiro, que nós somos colegas de doutorado, a gente se inscreve, conversa juntos, ela sabe do meu interesse sobre o estudo de... E aí eu vou usar os termos acadêmicos, acho que depois eu vou explicar na minha fala melhor, né? Sobre decolonialidade, pós-colonialismo, então ela sabe que eu tenho interesse nesse tema, e estudos de relações raciais, então por isso casou muito bem o nosso encontro, mas eu não seria justo se eu não dissesse que o tema do afrofuturismo é o tema dela. Como a gente comentou, como leu na minha bibliografia, né? O meu tema é gambiarra, eu estudo gambiarra em videogames, que é o meu tema no laboratório, e eu tenho esse interesse muito grande pela discussão de tecnologia, e por isso eu achei muito legal o convite de vocês também, o curso de informática. Eu fiz curso técnico, né? Eu sou do Rio, originalmente, estou aqui no Maranhão como professor, mas sou do Rio de Janeiro, né? Eu fiz a FATEC, né, que é a Escola Técnica Estadual lá do Rio, então eu fiz a eletrotécnica. Eu queria fazer informática, mas não consegui entrar, eu entrei na eletrotécnica, mas gosto muito dessa área também, por isso que eu fiquei feliz com o convite. Mas só para explicar então um pouco da trajetória e do que eu tenho feito em termos teóricos, né, muito teóricos conceituais, sobre raça, decolonialidade, pós-colonialismo, que são termos que eu vou explicar daqui a pouquinho, e essa discussão sobre esses imaginários tecnológicos, né, a partir da ideia de raça, né, porque é uma coisa que talvez, eu não sei, não estou me dirigindo principalmente aos alunos, imagino que a plateia de alunos, né, do curso, né, é uma coisa que a gente não está muito acostumado a ver no senso comum, né? Falar de raça, especificamente o contexto racial negro no Brasil e associado à tecnologia, à alta tecnologia, né? E o que é interessante também para a gente, né, e como vocês sabem, essa minha fala hoje é muito baseada num texto que saiu em 2018, né? E saiu justamente na época do Pantera Negra, mas não, a gente escreveu antes do Pantera Negra sair, né? O Pantera Negra é esse símbolo, assim, que a galera usa muito como referência, né? De raça, tecnologia. Só que não tem menção a Pantera Negra no texto, porque a gente escreveu antes, a Vida Calema, como vocês sabem, né? Então o texto foi escrito em 2017, então a revista foi publicada em 2018, e aí saiu o filme junto. Então, mas eu fico muito feliz de o texto ter sido lido, né, em diferentes segmentos, diferentes áreas do conhecimento, e tem uma boa repercussão. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês aqui essa discussão sobre afrofuturismo aqui. Então, para começar, né, efetivamente, a apresentação, e qualquer coisa vocês me interrompam para passar o tempo, né, o tempo assim, de fala, né, se eu estiver me estendendo muito. Vocês podem me falar, professor, 5 minutos, 10 minutos, tal.
O afrofuturismo, né? Desculpa, antes de você começar, eu só quero saber se a gente te interrompe para te fazer as perguntas no momento em que a pessoa perguntar, ou se você prefere que deixe para o final. Eu acho que no final, eu tendo a me perder. Desculpa, então talvez no final seja melhor. Perfeito. Mas então, quem tiver perguntas, pode jogar no chat que a gente junta, depois traz no final, ou pode também anotar, deixar anotadinho e trazer no final, tá, gente? Obrigado. Mas realmente, é muito mais fácil falar desse texto agora que saiu o Pantera Negra, mas o Santos saiu há alguns anos já, né? Estão até fazendo o segundo filme. Mas é interessante, né? E aí, o trabalho da Kênia foi falar disso numa época que não tinha, fora um certo círculo de cinema, talvez de arte ou cinema independente, você não tinha talvez tanta referência do que seria o afrofuturismo no audiovisual, né? E se tornou uma referência muito forte hoje em dia, em termos também, não só de cinema mais de arte ou político, mas também no cinema e na arte mais, vamos dizer, mais comercial também, né? Então isso é bem interessante poder falar de algo que a gente viu, né? Todo mundo viu, eu espero que tenha visto, né? Pelo menos Pantera Negra, ou mais recentemente a gente comentou também o álbum da Beyoncé, né? Foi muito comentado, o Black King também, tem elementos também, então que vale a pena comentar. Mas, então, falando aqui especificamente do que é afrofuturismo, né? O afrofuturismo ele começa com um movimento mais artístico mesmo dentro do cinema, por isso que quem estuda cinema e ela começou falando disso. E é uma discussão muito interessante, né? Porque, e aí, para quem se interessa pelo tema do cinema, né? Tanto como espectador ou como entusiasta, né? Um pesquisador do tema, né? Mas para quem interessa no cinema de maneira geral, o cinema é muito potente na forma como ele cria esses imaginários, né? A gente tem aqui no Brasil obviamente é muito forte também a questão da novela, da televisão, obviamente, né? Mas o cinema, via de regra, tem esse papel de criar esses imaginários, né? Então, não preciso nem falar, tem um filme que mesmo em termos do cinema Hollywood, por exemplo, né? Que pauta muitas questões para a gente até hoje, né? Então, relações de gênero, relações raciais, com certeza. No Brasil, como falei, uma televisão talvez seja a referência mais forte ainda hoje, não sei, né? Competindo com redes sociais, TikTok, Instagram, você tem essa questão muito importante que tem se transformado num discurso muito pautado nessa questão da representatividade, que eu posso comentar depois especificamente sobre isso. Mas o cinema, realmente, ele, por ser um lugar de expressão, né? No qual você pode trabalhar, e principalmente de forma mais independente e criativa, a relação do artista, né, com esse conteúdo, né? Então é bem interessante como o cinema ele começa como uma forma de você retrabalhar a ficção científica, né, que é um tema, novamente, não é um tema necessariamente de arte, um tema necessariamente dessa arte de vanguarda, mas é um tema, na época do movimento, do que se chama de movimento futurista, de fato, foi constituído. Já era um cinema muito forte de massa, por assim dizer, e na minha área de comunicação a gente vê meio com olhos ruins o termo massa, a gente acha que geralmente é um termo usado de uma forma meio pejorativa, né? Eu não quero dizer de forma nenhuma pejorativa isso, eu quero dizer que tem um cinema mais comercial e tem um cinema mais alternativo, né? Mas não quero dizer pejorativo de nenhuma forma. Mas a ficção científica até na década de 90, por exemplo, uma das maiores bilheterias do mundo era Star Wars, né, o Guerra nas Estrelas, que bem ou mal é um filme de ficção científica e não é nada necessariamente considerado um filme de nicho ou um filme de arte, algo do tipo, além de outras produções culturais também no mesmo nível. E o que é interessante da ficção científica, né, para além do potencial, né, de atrair as pessoas e de ser um grande chamariz, né, do público, é a forma como a ficção científica ela traz para a gente, né, esse imaginário do que não só o que é a realidade, mas que é o que pode ser o futuro, né, e o futuro da humanidade, de certa forma, né? Você sabe muito bem disso, né? Para quem acompanha minimamente, né? E tradicionalmente os cursos de informática tem essa galera que acompanha ficção científica, né? Sem nenhum estereótipo, obviamente, mas você tem sempre as realidades ou distópicas ou utópicas, geralmente distópicas que são representadas, só que há uma certa ausência de debate racial, e isso é muito importante de ser demarcado, né? Então o afrofuturismo, pensando o contexto
obviamente, da escravidão, né, nas Américas, né, e da forma como, por exemplo, os Estados Unidos, né, como um polo do cinema, de maneira geral, não só na ficção científica, mas de maneira geral, o polo, como polo do cinema, essa questão é apagada, diluída. É interessante a gente poder pensar e fazer uma ficção que reflita essas duas coisas, né? E esse é o ponto principal do afrofuturismo, né? Esse passado colonial, essas questões, esses estigmas, por assim dizer, pode falar estigmas, né? Sociais e culturais que persistem até hoje, né? Não só nos Estados Unidos, mas aqui também, né? Dentro do que a gente entende como essa diáspora negra, né? Não sei se estou usando um termo muito técnico, muito específico. Qualquer coisa eu posso explicar depois. Então, você tem essa marca muito forte desse passado, né, colonial, né, da escravização, que é muito importante. E, num segundo momento, né, obviamente você tem essa possibilidade da arte de repensar ou de ressignificar esse contexto para dar uma possibilidade de futuro, né? Então, o afrofuturismo, né, enquanto ficção científica, ou ficção especulativa, melhor dizendo, né, é esse lugar em que você trabalha ou reimagina, né, esse passado colonial que é um estigma, e, ao mesmo tempo, você consegue vislumbrar uma outra possibilidade de mundo, que é um papel muito importante na arte, né? Eu novamente, não só porque eu sou de humanas, eu falo isso, mas a arte tem esse papel de fazer a gente, não só, ao contrário daquela crítica, mas a arte é relaxante, ela é alienante, a arte também é esse lugar de você pensar o futuro, né? De você pensar a própria realidade. Geralmente a boa arte, não foi uma divisão, mas a arte te permite fazer isso, né? E a ficção científica te permite isso. Geralmente você tem esse cenário no final, né? Por exemplo, os impérios galácticos se dissolvem e a democracia se espalha pela galáxia, né? Pegando novamente o Star Wars, por exemplo. Ou Jornada nas Estrelas, né? Que tem essa coisa de uma certa... A federação é como se fosse uma ONU intergaláctica, por exemplo, vários povos de diferentes mundos agindo em harmonia. Então você tem uma coisa ali, um projeto ali, que é um projeto de futuro, que tem a ver com uma ideia de paz e também uma ideia de união. Mas, curiosamente, a raça sempre aparece ali, quando aparece no segundo plano. E aí eu não citei também por acaso, né? Jornada nas Estrelas, para quem não conhece, né, tem um papel muito importante de inclusão, né, historicamente, né, para quem gosta, para quem acompanha. Eu sei que não é tão, talvez... tem a série nova agora, tem as novas séries, mas classicamente, na década de 60, né, Jornada nas Estrelas tem esse papel de inclusão. Mas o que eu quero falar aqui com vocês, né, é justamente desse potencial da arte de instigar e inventar um novo mundo possível, né? E um novo mundo possível, e isso é curioso, né? E é um pouco também até contraditório, ou seja, paradoxal, se vocês permitirem, que a arte pode fazer isso, né? É um mundo contraditório possível, onde o colonialismo, né, que vocês sabem, né, que foi uma política muito ocidental, né, que basicamente que trouxe essa exploração, não só, e aí tem uma discussão mais teórica que eu vou apresentar muito rapidamente agora, né? O colonialismo, né, que tem força política econômica, né, de exploração desses territórios, né, pelas populações europeias, né, pelas nações europeias, né, de territórios fora da Europa, né, então principalmente você tem esse reflexo muito forte nas Américas, obviamente, que é onde a gente está, mas também no continente africano, na Ásia também, né, tanto é que você tem esse movimento de independência, né, das colônias no século XIX, muito no Brasil, foi um dos últimos, né? Então, Simão Bolívar Simão Bolívar, né, na parte latina da América, o Brasil, que é aquela coisa do Dom Pedro, né, que é aquela coisa meio que dependência, mas não é dependência, né, aqui no Brasil. E no século XX, né, nas colônias do continente africano, né, você tem todo um movimento muito forte ali de independência do século XX, né. Então, o colonialismo não foi só como a gente às vezes pensa, né, a escravidão foi uma ação desses homens malvados, né, que é bem personalista, né, que maltratavam os negros, escravizavam os negros para ganhar dinheiro. Não, fazia parte de um processo, um projeto colonial e muito importante que trouxe em grande parte isso que a gente entende como que é o projeto
europeu, né, ou eurocêntrico de conhecimento também. Então, isso é muito importante. Tanto é que alguns autores fazem uma distinção muito importante entre o que foi o colonialismo como movimento histórico, né, e aí supostamente o colonialismo acaba com as independências, mas esses teóricos vão dizer que a colonialidade, né, que é uma forma de se pensar aí, essa relação subalterna, né, desses locais, ela continua, ela persiste, né, ela não acaba com as independências, né, de novo, nas Américas no século XIX e no continente africano no século XX, né. Até porque no continente africano você tem também essa relação muito forte de outros poderes ali que ajudaram a fomentar essas independências. Assim como na independência americana tem a influência francesa, aquela coisa toda, né, franceses para lutar. Vocês sabem mais da aula de história do que eu, né? Então tem essa aula mais recentemente, né? Não vou ficar explicando muito. Mas o que é interessante é que o afrofuturismo como movimento, né, ele consegue pensar e, obviamente, refletir sobre esse contexto, né, e que no Brasil, para a gente, é muito forte, né, em termos não só dessa subrepresentação da população negra em vários territórios, né? Então, eu não sei, por exemplo, como é que é formado o curso de vocês aí na FPB, mas geralmente eu sou o único professor negro em todo lugar que eu vou. E achei muito legal encontrar a professora Cristiane e a professora Aline aqui. Eu já sou o único professor negro em todo lugar que eu vou. E também, mesmo no Rio de Janeiro, né, que é um lugar muito marcado, né, pela população negra, preta e parda, né? Eu tenho um tempo estudei, só tinha eu de negro, né, na minha escola também. Então, fazendo concurso, no doutorado, mestrado, a mesma coisa. Então, você tem ali, ou seja, você tem uma questão que é muito importante mostrar, que é os efeitos dessa relação colonial, eles realmente não se extinguem quando acaba quando essas repúblicas, esses colônias ganham independência, né? E isso para a gente, para quem estuda sistemas, especificamente na questão da raça, né? Isso é muito, muito contundente, porque nós brasileiros, né, negros, né, a gente consegue entender isso o tempo todo, né? Isso é bem interessante, muito legal. Eu vou até comentar isso depois com vocês. Porque isso, para a gente, é muito relevante, porque são realmente estigmas que estão presentes na nossa vida o tempo todo, né? Além disso, né, e aí você tem, obviamente, dos últimos 20, 30 anos, tem políticas de ação afirmativas que visam corrigir isso. Por exemplo, eu fiz faculdade de jornalismo na UERJ, né, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu sou cotista, eu sou um aluno cotista. Na graduação, aí no mestrado eu já sou de uma época anterior às cotas na pós-graduação, mas tem cotas na pós-graduação também. E aí, hoje em dia, né, nos últimos 3 ou 4, foi o governo Dilma, assim, em 2016, 2017, né? Mas é interessante a gente perceber como você tem na educação, na economia, na política, então, os negros são, por exemplo, a maior parte da população nos estratos sociais econômicos mais baixos. Os negros têm menos acesso à escolaridade ou de qualidade. Então, você tem todo esse contexto que é duradouro e que, para a gente, obviamente, não acabou com a independência, que foi feita a portas fechadas, né, uma coisa no nosso político mesmo, uma característica nossa política aqui do Brasil, né, que os movimentos políticos acontecem geralmente dentro de um certo oligopólio, né, mas mesmo, por exemplo, as colônias do continente africano, né, você tem uma relação ali que os efeitos do colonialismo não acabaram. Tanto é que muitos desses países, por exemplo, quando ganharam a independência da França, tinham ainda que pagar tributos para a França por ter conseguido a independência, por exemplo. Então, ou seja, vocês entendem que tem um contexto ali que é maior, que eu não vou ficar só contando esse contexto para vocês, não vou chegar no afrofuturismo, né? Então, vocês entendem esse contexto, né? Mas a ideia é que ele tem efeitos na educação, na política, na economia, e vocês sabem muito bem. E aí, por isso, tem essa chave de colonialismo para colonialidade, porque que mostra justamente que isso não foi só, como a gente vê na novela, né? A gente vê, o vilão é aquele capitão do mato, é aquele senhor do engenho que é ruim. Mas não, era um projeto colonial ali, no qual a escravização de pessoas negras era a base, né? E isso gerou
que a gente não gosta da modernidade, até coisas que a gente até acha positivo, né? Ciência, tecnologia, ela tem esse caráter que é também colonial nesse sentido, né? E aí é daí que o futurismo, no cinema especificamente, né? Embora tem um movimento literário também muito importante, né? O afrofuturismo, ele pega essa esteira, né? E usa o cinema, a forma de... O cinema como mídia, né? Uma mídia audiovisual, né? Para você, essa liberdade da arte de recontar essa história, né? Remetendo ao passado, ou reimaginar esse futuro, não somente apagando, isso é muito importante, não somente apagando o que foi o colonialismo, né? E a escravização do povo negro, especificamente, né? Mas é bem interessante fazendo reflexões e trazendo essas outras possibilidades. Isso é muito importante também, porque às vezes parece que, não, então vamos apagar o que aconteceu e vamos fazer uma coisa meio que romantizada, né? O futurismo é uma questão romantizada. Não é bem isso, não. Mesmo Pantera Negra, que é o filme de Hollywood, ele faz o tempo todo tá trazendo essa questão, né? Um personagem muito interessante, que é o Epic Killmonger, né? Por exemplo. E não necessariamente também é coisa necessariamente positiva, né? E aí, desculpa ter mandado para vocês antes, eu indo mandando, né? O documentário, o curta brasileiro, né? Que a gente analisa, né? Que chama Chico, que é muito interessante, está no YouTube, né? É dos irmãos Carvalho. Eles até vão dirigir Malhação agora, bem interessante. É uma dupla de irmãos que faz cinema, né? E que muito conhecido no circuito de cinema, né? Cinema independente. É o Eduardo Márcio Carvalho, e nesse curto-metragem Chico, né, ele fala uma realidade muito potente das cidades, das favelas brasileiras, mas que eles imaginam, né, que é uma coisa bem diferente, né, também, que é isso, né, que no futuro meio que pega uma premissa muito parecida com aquele filme Minority Report também, que é isso, né? Pessoas negras já nascem culpadas, então a partir de certa idade elas vão ser presas. Eu não quero também dar spoiler, porque é bem legal, seria um curto, até está no YouTube, é bem fácil de achar, não quero também contar muito, para vocês terem a ideia. E essa mãe tem essa ideia, né, já que o filho dela vai ser apreendido, ela faz uma pipa gigante e coloca o filho, meio que solta, eu esqueço que em diferentes estados tem nome diferente, né? Pipa, papagaio, todo mundo sabe o que eu tô falando, né? É pipa também aqui? Eu não sei, né? Qual é o nome? No Rio é pipa, né? Pipa, papagaio. Essa mãe coloca o filho nessa... É Chico. Igual o Chico Bento mesmo, Chico. Irmãos Carvalho. Se não me engano, é fácil de achar na internet. E o que é interessante é que essa mãe, nesse futuro distópico, que não é tão distante na nossa realidade, né? Já que, novamente, a violência... para tentar salvar o filho, ela coloca ele nessa pipa e isso ele aos céus, né? Para poder tentar evitar. Então é bem interessante, é uma narrativa distópica, mas a grande questão aqui, e essa que é uma discussão interessante, é que a ficção científica, né, que trabalha muito com o sistema da distopia, né? Quando ele está falando da nossa realidade, né, enquanto pessoas pretas, não chega a ser um exercício muito forte de especulação, não chega a ser um exagero tão grande, entendeu? A gente está muito acostumado com a ficção especulativa, ela está inventando uma outra possibilidade de vida, né? Carros voadores, no espaço, aquela coisa toda. Mas, na verdade, em termos de distopia, né, sempre uma realidade muito opressiva, né, no qual tem uma figura despótica que tem todo o poder e essa população que não tem nenhum, né? Só que no caso da população negra, a distopia é a regra. Então, isso é muito curioso, como as obras do afuturismo trabalham esse contexto, mas levando também uma reflexão sobre essas outras possibilidades do que se fazer, né? Então, é bem interessante. Então, nesse caso, a pipa tem uma coisa de tecnologia aí, né? A mãe que consegue bolar uma pipa com tecnologia. Isso é muito importante também, nessa dimensão que tecnologia não é só talvez o supercomputador, a inteligência artificial. A pipa pode ser também uma tecnologia que ela é reapropriada para poder salvar o filho da perseguição do Estado, né? E que, novamente, o contexto da perseguição, né, distópica é muito atual para a gente. Novamente, isso que seria distopia é a nossa realidade. Isso é muito curioso também. E o que é interessante é que, novamente,
Então, ou seja, quando eu falo de afrofuturismo, então, em primeiro lugar, é isso. Então, você tem essas duas dimensões. Primeiro, não quer dizer só... não quer dizer apagar o passado, não é só criar historinhas bonitinhas sobre o passado e apagar o colonialismo. Isso não é bem a nossa discussão aqui. Mas, em segundo lugar, também não é só criar histórias positivas, né? Ou criar só histórias que vão... tipo, por exemplo, Pantera Negra, a cidade utópica, né? É falar da distopia, mas falar da distopia a partir de um lugar aberto, né? Então, até Pantera Negra é bem interessante nesse sentido. Pantera Negra é bem interessante nesse sentido também. Continuando, né? Então, o que é importante aqui no artigo que eu escrevi com Kenya e no afrofuturismo e essa ideia do futuro negro? E aí que vem, acho que é o terceiro ponto que é o mais relevante, né? A gente aqui, né, e a gente no Brasil especificamente, né, mas a população preta no mundo, né, que tá, eu diria, indissociavelmente marcada pelo colonialismo, em diversas questões. Então, por exemplo, eu que sou professor federal, que tenho um cargo muito bom, eu tenho essa questão de ser o único professor. Eu sou o único, entendeu? Por exemplo, né? Até eu que tenho essa boa vida, por assim dizer, eu consegui, né? Eu consegui porque outros não conseguiram também. Eu consigo perceber isso. Eu tenho que passar sempre sardinha para a pesquisa da minha esposa, que estuda meritocracia, ela consegue perceber bem isso, como a forma como a meritocracia faz isso, né? Então, você tem o ser, que é o cara que é o de destaque, e para você ter o destaque, né? Então, você geralmente você acaba se nivelando para baixo os outros indivíduos. Então, eu tô aqui, né? Eu e outros professores, colegas, a gente tem essa consciência, né? Que tem uma relação muito perversa, às vezes, entre a relação de sucesso e se destacar nesse mundo colonial, né? Até isso é questionado, né? Em termos de coloniais. E aí, o que o cinema, a arte, né, a Frida tem feito, né? Ela tem refletido sobre essas questões, colocado elas em outro prisma e, geralmente, essa é a nossa questão, tentado inventar uma outra realidade, inventado não no sentido de novo, de fantasiar como algo, como um escapismo. Acho que a palavra-chave é essa. O afrofuturismo não é um escapismo. Eu não sei se vocês estão falando esse termo, né? Que a gente vê o cinema como algo, o cinema ou a arte como algo que você vai esquecer da realidade. O afrofuturismo não é um escapismo. Ele pega o contexto, que é um contexto, como eu falei, pesado, colonial, né? Racista, e ele, ao imaginar uma outra possibilidade, ao ousar imaginar, né, uma outra perspectiva de futuro, o que ele faz, né, ele faz o movimento dessas obras fazem, né, coletivamente falando, né, elas dão uma outra possibilidade, elas reimaginam o mundo para além do que foi, daquilo que a gente tem hoje. E isso é interessante para a gente, porque então, como eu falei para vocês, eu falei um exemplo muito clássico da ficção científica, que é o Jornada nas Estrelas, né? O Jornada nas Estrelas, ele levanta muitas questões de igualdade de gênero antes da sociedade ter essa igualdade de gênero de fato, que talvez maior que tem hoje. Não tem tanto, assim, não é que é perfeito e ideal, mas levanta questões muito importantes de igualdade de gênero e sexualidade, por exemplo. Então, e é curioso como, em certos sentidos, né, o cinema antecipa, a arte antecipa essas questões. A gente brinca muito isso quando tem matéria do filme James Bond, por exemplo, né, que não é ficção científica, mas olha só, tem agora a tela de James Bond, o relógio de James Bond. Mas também, em termos de sociedade também, a arte pode fazer essa antecipação também. E é por isso que eu acho interessante falar de afrofuturismo nesse contexto, né? E, novamente, é um contexto que está muito em voga, que a partir também do Pantera Negra, também, obviamente, foi apropriado pela mídia tradicional de uma forma muito forte, né? Então, vocês tenham visto não só em cinema, literatura, quadrinhos, mas também na publicidade, né? Essa questão também. Porque realmente gerou dinheiro, o mercado, o capital se interessa por isso e, eventualmente, vai tentar trazer. Mas aí o que eu quero falar, além disso, né? E eu normalmente não sei como é que está o tempo, né? Mas eu vou só continuar um pouquinho mais, só para eu quero falar para vocês, além disso, é que
Ou seja, o que eu estou chamando aqui de afrofuturismo, nessa coisa de inventar um novo mundo, que não é um escapismo, quer dizer o quê? O que significa? Significa que, ao elaborar esse outro mundo, essa outra possibilidade de mundo, né? O que a gente faz é o quê? O que essas obras fazem? Muitas das obras, como uma do Chico, por exemplo, da mãe, que consegue efetivamente, né, talvez salvar o filho. O que ela está fazendo em primeiro lugar, tem um cara também de denúncia, também, que é um bem tradicional, mas de refletir sobre esse passado. Então, ou seja, o passado, o futuro do afrofuturismo não é necessariamente uma criação de um outro mundo totalmente inédito. Na verdade, é um outro mundo que vai refletir sobre esse passado, né? Mesmo quando tem elementos que são de fantasia ou elementos que são imaginados ou inventados, ele está o tempo todo remetendo, mesmo que seja pela ausência, pela falta, a arte é muito isso, né? Remetendo pela ausência, pela falta, a esse contexto que eu estou falando, que a gente meio que está cansado de saber, não cansado de saber, assim, de cansado, mas que a gente já conhece, né? Então, isso é bem interessante também, vocês podem poder perceber que mesmo quando essa ficção especulativa, né, ela traz uma outra possibilidade, né, de pensar, por exemplo, temas como esse trauma colonial, esse trauma do racismo, por exemplo, eu acho interessante mostrar para vocês como esse tema, né, ele é extrapolado, e não só extrapolado, mas o tempo todo fazendo referência com esse passado. Então, novamente, pegando o Pantera Negra, né, que é esse fenômeno todo, eu vou tentar falar mais dele também nesse sentido, né? Embora seja supostamente, né, em termos contextuais, né, deixando quadrinhos, o Wakanda é aquela nação que não é tocada pelo colonialismo, né, que estão escondidos, tá lá de boa, não tinha esse problema. Mas o tempo todo, o outro personagem, né, que é o Killmonger, que é o personagem do Michael B. Jordan, ele diz que é um contexto que é presente nessa história também, que não pode ser apagado, né? E aí então tem que ter toda uma discussão, né, sobre um modo de ser mais revolucionário talvez contracultural, e um modo de ser mais integrado, né? Que, olha só, vamos tentar fazer aqui o nosso, mas deixa ele de lado. E aí, independente do que você acha mais interessante, eu acho interessante mostrar como o Wakanda, como possibilidade de futuro, né? É bem interessante para a gente poder formular uma ponte, né, entre esse passado colonial e essa perspectiva de futuro, né? Obviamente, talvez hoje em dia, talvez nem tanto, vocês não vejam tanto, mas quando saiu o filme, vocês viram, todos os personagens virou uma referência ao Wakanda, né? Isso é uma coisa interessante, como eu falei. Então, nesse sentido, o filme já fez um papel muito interessante. Então, você tinha todo mundo fazendo o sinal, né? Wakanda Forever, até hoje se faz bastante, né? Se tornou uma forma de unidade, né? Que é bem interessante, e mobilização política nesse sentido também. Mas, não, embora o Wakanda seja essa nação, talvez, que tem uma tendência para um cenário meio que utópico, ela não apaga a colonialidade. Embora tenha críticas do filme que falam um pouco isso, não vou entrar nesse contexto agora, mas o Wakanda, embora no filme talvez tenha um cara meio utópico, para a gente que está assistindo, não é. Tem até um cara meio catástrofe, né? Pô, então é isso que a gente podia ser. Então é isso que a gente podia ter sido, né? Isso é interessante também para a gente refletir. O que é esse futuro negro, né? O que pode ser esse futuro negro, né? E aí eu vou fazer algumas colocações nesse sentido. Em primeiro lugar, né? A gente tem tido um debate na sociedade mesmo, cada vez mais sobre inclusão, principalmente no nosso campo que é a educação, a partir das ações afirmativas, que tem que ser uma luta constante nossa, até porque, como vocês sabem, né, a lei está para ser revista no ano que vem. Então isso é muito importante. Então você tem um debate sobre inclusão a partir mas essa inclusão, geralmente, e essa que é a nossa questão aqui, essa inclusão, eu não vou querer falar dos colegas também, mas ela sempre tem, como eu falei, é uma inclusão muito solitária, muitas vezes, né? E que geralmente vale só para a gente. Nós somos simplesmente exceção. E essa ideia do futuro negro menos nesse sentido, mais no sentido de tornar essas exceções uma regra, ou algo que se torna e trazer não uma inclusão enquanto a inclusão dessa única pessoa, né? O Messias é diferente, né? Aquela coisa que se falam, né? Mas pelo contrário, né? Inventar um futuro negro é um futuro não só onde eu, ou uma pessoa X, uma pessoa Y, uma pessoa Cristiana entrem na universidade e sejam professores, mas em que mais pessoas tenham a possibilidade de ser professores também, né?
Ou até pensar nisso. E aí, nesse ponto, acho que eu acabei não falando já no começo, mas vou trazer agora, que eu acho que é muito válido também, já que o nosso contexto é futuro e educação, né, e cinema. Na minha família, e eu imagino na família de vocês também, na minha família, eu fiz curso técnico porque era isso que meu pai achava que era o que eu podia fazer, que era esse cenário que eu estava meio não confinado, não, eu acho muito interessante, eu gosto da tecnologia até hoje, né? Mas é isso, você tem que ter curso técnico, você tem que ter um emprego, porque o emprego é aquilo que você tem que fazer. Ir para a área de humanas não foi uma coisa muito feliz lá em casa, não. Eu devo dizer para você. Até porque essa possibilidade de estudar geralmente não é algo que você tem, em dois sentidos. No sentido material mesmo, socioeconômico, né? Você não pode, porque você tem que ter um emprego logo no começo. Todos os meus primos tiveram que trabalhar muito cedo mesmo em casa. Então, mesmo que eles quisessem não se dedicar aos estudos, como eu pude, né? De forma até tanto quanto privilegiada, eles não poderiam, né? Eles deveriam trabalhar e tudo mais. Talvez seja a realidade de alguns de vocês também, né, que estão fazendo aqui o curso, e estão trabalhando, né, que tem que sustentar a família, ajudar a mãe, ajudar o pai, aquela coisa toda. E também, e é isso que é a parte do cinema que é interessante, né, não tinha essa possibilidade de achar, poxa, então eu posso ser também um cientista, né, eu posso ser o cara, eu posso ser o herói dessa vez, eu não sou só o cara que trabalha pro capanga, né, do herói, o capanga contra o capanga o empregado, né. Isso é muito importante também, porque realmente não se tinha, eu estou falando assim, de forma meio geral, se me permite a generalização, né? Mas muitas vezes a gente não tem essa possibilidade, que estudar é um caminho. Uma coisa que na minha época se ouvia, né, na década de 80, 90, que estudar é coisa de gente rica, ou então coisa de gente branca. Geralmente, só quem pode estudar é quem tem coisa de bacana. Então, ou seja, essa não é... É interessante como essa ideia de futuro negro tem a ver com desconstruir também certos imaginários, certas ideias. Que, eu não posso dar porque não tenho tempo, ou então eu posso dar porque não é algo para mim. É muito curioso pensar nisso. É uma coisa que na minha casa foi muito importante, meu pai sempre falou isso para mim, sempre incentivou meu irmão, né, a fazer isso, mas meus tios realmente não tinham essa mesma visão. Eu sempre achei estranho, eu sempre achei curioso, e estudando depois eu entendi esse excepcionalismo do meu pai, entendeu? Não é que ele era um grande sábio inteligente, não, é que ele por acaso deu essa sacada, mas meus tios não tiveram. Não por acaso, né? Desculpa. Mas o racismo, de certa forma, impediu que meus tios tivessem essa possibilidade, né? A gente precisa ganhar a vida, a gente precisa trabalhar, né? E muitos de vocês estão trabalhando nesse momento e estão no curso, né? E não tem nenhum problema com isso. Eu não estou falando mal do trabalho, estou falando da questão de ter que trabalhar conforme subsistência e não conseguir ver na educação uma possibilidade de vida, né? Isso é inventar um futuro negro, por exemplo, eu diria. E aí, o que mais eu quero falar com vocês, além disso, né? E aí, falando mais, me permitindo ser um pouco mais teórico agora, porque tem uma parte que eu gosto muito de falar, que dentro dessa ideia de um futuro negro, né, um futuro, e que alguns teóricos vão falar muito um futuro negro, para além dessa colonialidade branca, né, a ideia que é muito interessante e que eu gosto, né, de trabalhar é a gente pensar também que esse exemplo que eu dei se relaciona muito com esse passado colonial diretamente, né? Então, por exemplo, para a pessoa escravizada, né, ela não tinha direito ao futuro, geralmente ela não tinha direito ao futuro, porque o futuro que dizia era esse mestre, esse senhor. Então, é estranho, porque talvez para alguns de vocês, né, mesmo para mim, foi um exercício muito grande conseguir pensar essa realidade, né? Essa coisa de eu não tenho direito à ingerência no meu próprio futuro, ou na própria vida, né? Mesmo que a gente lê livros de histórias, a gente meio que conhece essa realidade, mas a gente não conhece de fato, né? E aí, fazendo um paralelo, não sendo anacrônico, fazendo um paralelo, seria, por exemplo, isso. O contexto que você vive não te dá a oportunidade de fazer uma outra coisa, então você queira fazer. Ou, no meu caso, por exemplo, talvez eu seria hoje um técnico de eletrotécnica e não precisaria fazer jornalismo, sei lá. Não que não tenha sido bem, não que eu não fosse feliz fazendo isso, mas eu podia tentar ser mais... Essa obrigatoriedade de tentar ser pragmático o tempo todo é algo que talvez seja ruim para a gente, né, nesse sentido. A gente, pessoas pretas de condição socioeconômica mais
mais vulnerável, né? Então, isso é importante também. Ou seja, é um contexto que parece que fica muito como um discurso de, não sei se partidário, não sei se vocês acham isso, mas não, tem a ver com história, tem a ver com a forma como se constituiu a nossa realidade social. E é legal como o cinema, às vezes, um curta como o Chico, faz a gente pensar nisso. E a gente tem visto cada vez mais casos de pessoas pretas morrendo, sendo, na verdade, executadas, né? Não só pela polícia, mas também até no supermercado, né? No contexto que a gente tem visto. E, novamente, então a gente tem a nossa experiência cotidiana, né? É uma experiência cotidiana de nos ser negado a possibilidade de futuro. Então é legal quando a arte chega e fala, não, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Talvez você possa ter um outro futuro. Isso passa por diversos fatores, né? Um fator seria essa ideia da representação, né? Você poder, por exemplo, ver alguém como, sei lá, Maju Coutinho na jornal hoje, né? Não é algo que, né, principalmente eu trabalho muito na minha pesquisa, mas poderia ser. Ou ver o cientista e ver que pode ser você, né? Numa ficção, né? A Shuri, né? Embora a atriz seja negacionista, mas isso é uma outra história. Você tem você vê lá a Shuri, né? E as meninas vão querer também trabalhar com tecnologia, informática. Tô vendo aqui que tem várias meninas aqui no chat. É um curso, então tem um grupo grande de alunas, e o que é bem interessante, né? Necessariamente, quando eu fiz eletrotécnica, não era uma coisa tão comum assim ter meninas no curso. E o curso de informática também não tinha tantas também. Então isso é bem legal. Eu, inclusive, eu tenho hoje na UFMA, eu tenho uma bolsa de iniciação científica, né, que é do ensino médio. Então, a gente já tem uma parceria com o IFMA, né, que é o Instituto de lá, da UFMA, do Maranhão. Mas, geralmente, nunca tem uma bolsa menina, só tem meninos mesmo. Só aparece. Deve ter a bolsa bem pequena, né, aquela bolsa de CNPq de R$100. Mas, enfim, não tem. Trabalhar com a gente com games. Os videogames, que eu estou tirando aqui no meu tema, né, que é o meu tema de pesquisa, aparece nesse cenário também. Estou falando muito de cinema porque no nosso trabalho tem muito sobre audiovisual, né? Então tem esse clipe filme da Beyoncé, tem Pantera Negra, tem muito filme, mas os videogames com certeza, né? Então ele tem esse espaço também. Mas outra coisa que é muito importante, que é igualmente importante, além dessa possibilidade de se ver, quando representado por exemplo, no cinema, no audiovisual, no filme, no videogame, também, e aí no caso de vocês é muito igualmente importante, né? Vocês trabalham com curso de informática, mas imagino que tem pessoas de diferentes cursos aqui também, me avisaram que pessoas de diferentes cursos também estão aqui. Essa coisa também da indústria, né? De pessoas que estão de fato na indústria, não só na ficção, mas que estão de fato na indústria, e tem um movimento muito forte, por exemplo, então de hackathons para meninos, que é uma coisa que eu acompanho, né? Essas maratonas hackers e movimentos de programação. E é bem legal também, vocês podem ver, vocês podem também a forma como essas ações do dia a dia também inventam futuros possíveis também. Então eu fico muito interessado em acompanhar no meu trabalho sobre tecnologia e videogame, né, e comunicação, esses movimentos diferentes de inclusão, mas uma inclusão diversificada, né? Não aquela inclusão, e eu vou usar um termo aqui técnico, não sei se conhece, que é tokenizada, né? Que só tem aquela única pessoa no lugar, tokenizada, que é o token, né? Então, aquela pessoa num só lugar, né? Você geralmente quer ver essa inclusão que ela seja diversificada, né? Então, e aí, por isso que eu acho interessante também um outro olhar sobre isso, né? Uma outra forma de recusa, né? Então, tem esses movimentos que são recusa desse contexto colonial, e dessa violência, né? Uma violência sistêmica, né? Que é sempre enquadrar você nessa mesma posição, né? Para esse outro lugar, né? Esse lugar, talvez, de você definir a sua própria história, né? Então, a Futuri fala muito disso, né? Então, ele tem um contexto, né, de ficção científica, ele tem um contexto de histórias dessa ficção especulativa, né? Não só científica, mas especulativa em geral. E o que eu acho que é legal, que eu acho interessante, importante para a gente, é ver como isso é uma possibilidade da gente poder pegar esses ganchos, porque também é só uma ideia de um símbolo, né? Pegar esses ganchos e fazer algo com isso, né?
Vou trazer uma história meio boba aqui, né? Boa parte do motivo de eu ter escolhido jornalismo é porque eu gosto do Super-Homem, por exemplo. É uma coisa boba, né? Mas, e quantas pessoas também são influenciadas hoje nesse sentido, mas normalmente não que eu me via como Super-Homem, né? Você pode querer fazer algo da sua vida parecido com isso, né? E é porque tem também essa questão da representação como essa única pessoa, que eu falei com vocês, né? A representação como ser a única pessoa nesse lugar. Então, a Maju Coutinho, geralmente, ele está num grupo específico de pessoas, né? Geralmente é um grupo seleto de pessoas que estão ali na rede de TV. Mas, por exemplo, quando você tem toda uma realidade ali, que é comportamento, uma realidade de pessoas pretas que produzem ciência, que estão fazendo, que estão trabalhando, que estão realmente criando uma comunidade, que é essa ideia, você tem essa inclusão coletiva, que é muito importante. Então, e aí o que é interessante também, né? E aí para realmente encerrar essa fala que está um pouco longa, uma coisa que é interessante, uma última ideia aqui que aparece na ficção científica, né? Que é sempre essa ideia do fim do mundo, né? Do apocalipse, né? O fim do mundo, o apocalipse, que é bem interessante a gente trabalhar. Por quê? Porque se a gente está imaginando que a distopia é a nossa realidade, o fim do mundo pode ser a nossa utopia, pode ser a nossa solução. Por quê? Porque o fim do mundo seria o fim desse mundo do colonialismo, entendeu? Então, isso é o que eu acho bem interessante também, que o cinema pode fazer. E tem uma coisa muito potente, o cinema, as artes, no geral. E também, novamente, até iniciativas concretas, né? Que aí você cria uma outra de mundo a partir das ruínas desse mundo que é colonial, que é desigual, que tem esse trauma da violência colonial. Então, eu acho que o afrofuturismo está presente nesses três momentos que eu meio que tentei falar aqui, numa conversa um pouco mais longa, né? O primeiro é não apagar o passado colonial, né? Mas retomar ele, reinventar ele, né? Criar um futuro que não é um futuro necessariamente utópico, ou reducionista, ou escapista, se talvez seja a ideia, né? Essas duas ideias são relacionadas. E, por último, esse projeto do fim do mundo, que é bem interessante, né? Não o fim do mundo, o apocalipse, né? Uma coisa meio terrorista, né? Mas o fim do mundo como o fim desse mundo desigual e colonial. E aí, para tentar inventar um outro mundo mais interessante, ou seja, e talvez mais igualitário, mais justo. Novamente, então, ou seja, a ficção científica, o futurismo, trata dessas coisas. Fiz um resumo, assim, mais ou menos. Recomendo vocês leiam esse artigo nosso, meu e da Kenny, que é muito interessante. Tem outros textos também sobre o tema que eu posso passar para vocês. Mas o que eu quero que vocês consigam refletir, então, é esse lugar da arte, como esse lugar para a gente poder reimaginar nossa vida, sem esquecer, né? Sem ser um escapismo, né? Sem você apagar esse contexto. Entendeu? E isso está na ficção, de alguma forma, obviamente, está na ficção, mas também espero que vire realidade também. E acho que é nisso que eu termino. Obrigado, gente. Obrigada, professor Messias. Sabe que eu estou aqui pensando, você estava falando aí, e eu achando muito interessante, assim, eu vivo falando, eu moro no litoral de Alagoas, e eu vivo dizendo que os nossos jovens não estão sonhando mais. O jovem, ele não sonha. Você pergunta para um jovem, eu dei aula aqui muito tempo, o que você vai fazer na faculdade e tal? Não, nada. Sabe, assim, eles estão... Aí, eu acho que o afrofuturismo abre os olhos, assim, para uma possibilidade dele sonhar. Eu posso, sabe? Assim, sai dessa realidade que a gente está vivendo, de todo esse sofrimento do jovem, tudo que eles estão passando, e por momentos ele pode, sabe assim, abrir a mente dele e correr atrás de um sonho que não é impossível. A gente não conseguiu, né? Então, eu acho muito legal. Eu adorei esse tema afrofuturismo por isso, porque o jovem, a hora que ele assiste, que ele vê a arte voltada para o futuro, em que o negro está lá instalado, será que não dá um estalo na mente dele e fala assim, eu posso conseguir lá, né? Eu vou também chegar lá. Eu acho isso muito interessante, muito legal. Muito obrigada por enquanto. Agora, vamos abrir para as perguntas aí, tá bom? Agora, o primeiro é eu, Tiago. Vai, Tiago.
Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Certo. Eu queria perguntar ao professor, né, se... Vou primeiro ver se ele me faz entender a pergunta. Bem antes de qualquer cinema nos Estados Unidos e qualquer coisa, eu acho que os negros já praticavam o afrofuturismo na, na, né, mesmo no seu momento mais tênebre, lúgubre da escravidão. Eu queria saber se o professor, junto, foi objeto de pesquisa, alguma coisa assim, de procurar, né, na literatura, né, na historiografia, é, ao, ao, o que ele poderia ler, o que ele já leu ao longo da vida dele, e dizer, poxa, isso aqui, eu acho que sonhar com a lâmpada elétrica, que a sociedade teria a lâmpada elétrica, no caso dos cativos, né, a liberdade, tudo isso é um pouco de isso também é afrofuturismo. Eu acho, pelo menos um pouco que eu entendi, a busca por direito e afrofuturismo está bem entrelaçada. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Se ele, é, não sei se seria o primeiro, mas desde quando ele pode ver que começou a se praticar o afrofuturismo, mesmo antes desse nome? É uma rodada ou eu já. Eu já. Tiago, é professor Tiago, né? Tiago, obrigado pela pergunta. O que eu acho interessante aqui, então, é o seguinte: então, vocês têm. Eu acho que é importante começar pela questão tradicional, que é justamente a forma como esse movimento foi criado, e então tem um lugar no tempo e no espaço, e também com o risco de ele tentasse também ser talvez anacrônico, então isso aí já é afuturismo. Eu não tenho muita certeza. Nesse sentido, eu consigo imaginar que é possível falar disso no sentido mais talvez até poético, né? E é interessante. E aí eu tô me remetendo aqui, que referência para poder falar isso contigo, né? Você tem, por exemplo, uma série de debates sobre a realidade das pessoas escravizadas e o que eles faziam com elas, né? Então isso é bem importante mesmo, bem interessante. Então você tem a forma como pessoas escravizadas, por exemplo, inventavam, né, cantigas de roda e tinha movimentos artísticos, culturais, e a alimentação. Você tem tudo isso. Vamos dizer que inventar a feijoada seria afrofuturismo, por assim dizer. E aí, só que o meu problema com isso é que tem esse contexto que é colonial, que é um pouco pesado, muito forte, e tem um debate muito forte sobre isso atualmente, né, nos videogames, né? Então, você tem, de um lado, tem um trabalho muito forte, muito interessante, que é do chamado Aaron Tramel. Ele fala justamente disso, né? Desses jogos que eram praticados no tempo da colonização, especificamente por pessoas negras dos Estados Unidos, né? E aí tem um jogo que ele comenta, que é o chicotinho. Não sei se que aqui no Brasil é chicotinho, que é que você pega e chicoteia a pessoa. E aí temos autores que vão dizer que, olha só, os negros estão pegando chicotinho, estão reinventando, estão achando uma certa alegria em meio ao contexto um contexto de exploração, né, extremo. Mas ele vai dizer que não, isso é reviver. Ele vai dizer, que uma forma que eu concordo, é reviver um certo trauma, e qualquer solução que se acha ali de alegria ou de fuga, né? Essas fugas, geralmente, elas vêm desse lugar que é o lugar do trauma e da violência. Então, nesse sentido, eu acho um pouco... eu acho que sim, dependendo você poderia tentar dizer que são opções ao futurismo, mas eu acho que essas opções ao futurismo, essas opções, essas alternativas, eu acho que elas ganham um pouco mais de força e talvez seja mais correto você falar delas, pelo menos fora desse contexto da escravização, né? Porque, novamente, elas têm menos potência, não potência no sentido de ser mais fracas, né? Mas elas estão é mais interessante quando elas
não sei, anacronismo é um termo pesado. Eu usei o termo anacronismo só para falar do momento do cinema especificamente, né? Mas só para não remeter, para não dizer que eu estou reinventando o que é afrofuturismo, que tem um conceito estabelecido e tudo mais. E eu não quero dizer que é. Mas eu acho que, não sei, mais poético poderia se dizer, mas eu acho que só fico preocupado com essa implicação política, né? De você talvez suavizar o que foi a experiência da escravização, entendeu? Meu problema é esse, né? Tinha esse tempo ali que estava inventando uma coisa nova, tinha esse tempinho ali, e meu problema seria esse, a palavra que eu encontrei era essa. Então, não é bem, meu problema não é bem o anacronismo, que é minha questão com a ideia de anacronismo foi só porque realmente tem um momento muito específico ali que tem no cinema tal, que é a passagem muito artística no cinema e nas artes, né? No afrofuturismo. Então, tem um muito específico. Mas a minha questão é só que a gente tem que tomar cuidado, né, fulano, com esses elementos específicos, porque às vezes acabam, sem querer, suavizando o que foi a experiência da escravização. E isso eu acho perigoso também. Mas que tinha esse momento, e aí isso é um debate que está acontecendo até agora mesmo, nesse artigo que eu falei, né, das pessoas que brincavam dessa visão do chicotinho, por exemplo. Esse autor importante fala disso, de como o jogo, né, da brincadeira, né, essas brincadeiras que aconteciam, né, ou por até o canto, né, tem a coisa do canto, você tem nos plantations, né, nos engenhos, né, a pessoa cantava tal para passar o dia, e isso não poderia ser considerado uma invenção ou algo tipo de uma outra forma de, por exemplo, que supostamente nas narrativas oficiais, né, você tem como esses cantos do plantation, eles têm uma certa origem do blues, o blues meio que veio daí e outros ritmos, mas seria estranho chamar isso de afrofuturismo no sentido que são formas de reviver o próprio passado colonial e até suavizar a escravização. Então, é um debate, eu meio que estou nesse lado de acho perigoso a gente tentar comparar uma coisa a outra, mas é um debate mesmo, que fala dessa dimensão da agência, né, dessas pessoas escravizadas, de que agência elas tinham nesse contexto, entendeu? Mas, sim, que tem relatos de relatos importantes sobre isso, né? Tem mesmo. Então é bem lembrado mesmo. Acho que era isso. Obrigado pela pergunta. Agora vamos lá, Aline. A Aline é a próxima aí da lista para falar. Oi, professor, quero te fazer uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo explicar minha pergunta bem. Quando eu penso sobre afrofuturismo, eu penso que ele existe agora porque nós estamos, cada dia que passa, conseguindo ocupar alguns espaços que antes nos eram negados. Né? Inclusive, a política de cotas é uma das grandes contribuições que nós temos para esse processo de ocupação. E é por causa disso, por exemplo, que eu estou aqui, fui cotista nesse concurso. Na minha época de vestibular não tinha essa opção também, né? Como o Cris falou, eu não passei por cotas, eu entrei, né, em ampla concorrência, mas cada dia que passa a gente tem conseguido ganhar um pouquinho, né, os pouquinhos tem sido uma luta muito difícil, muito dura, né, inclusive por quem ocupa esses espaços, porque muitas vezes acontece da gente se ver sozinho, e se ver sozinho implica em mais violência, a gente sabe disso, né, então essas formas que as pessoas chamam de sutis do racismo não são tão sutis assim, né, na verdade elas afetam a gente diretamente, psicologicamente, todos os dias. E, ao mesmo tempo, eu penso que, quando a gente assiste Wakanda, por exemplo, a gente consegue visualizar uma possibilidade de algo nosso. E aí, assim, a gente não tem mais todo o repertório africano que os nossos ancestrais trouxeram para cá, para o Brasil. Muito se perdeu por causa de violência mesmo, né? Então, repertório de relacionamento, repertório de tudo. Então, não tem como a gente simplesmente voltar, não existe voltar, né, ao que a gente vivia antes. Então, eu te pergunto, como você imagina essa construção do nosso futuro? Porque ocupar esses espaços é importante para que a gente ganhe algum poder, mas a gente sabe que ainda ocupar esse espaço incorre em violência. E a gente tem ferramentas para construir esse nosso
próprio espaço e que não dependa desse espaço que já existe, que é colonial, que é branco, essas estruturas de poder que já existem. É possível sonhar com esse espaço que seja nosso e que a gente construa algo a partir do que a gente vive hoje, né, que não é ainda pós-colonial e que é extremamente contaminado por essa colonialidade? Essa pergunta é muito boa também, é um pouco complexa demais, acima da minha faixa salarial, né? Mas eu posso tentar responder sim, porque, novamente, explicando da forma que eu sei explicar, que é em termos de correntes e de questões. E de questões que estão muito em voga. Então, a primeira questão, e normalmente é uma corrente muito forte dentro desses estudos sociais, mas que não é a única, que ao refletir sobre o que foi essa diáspora negra, né, a partir da escravização, a solução passa pela África, pelo continente africano, e meio que não uma retomada das raízes, obrigatoriamente, como tem acontecido, exame de DNA, por exemplo, porque tem uma questão também de vigilância capitalista, você sabe muito bem disso, né? Você faz esse exame de DNA, você entrega seus dados para não sei quem. Mas passa por resgatar, assim, uma certa origem, ou achar o seu futuro nessa encruzilhada entre os continentes, né? Então, no caso hoje, América, né, Norte do Sul, né, e continente africano. Né? Então você tem esse lugar. Então uma resposta possível seria isso, não que todo mundo volte para o continente africano, mas que a gente resgate esses modos de vida da forma que a gente consegue, né? E aí que vem o afrofuturismo, né? Como você não sabe, você vai inventar. Entendeu? Você inventa essa forma de viver, entendeu? Que é muito interessante. Porque até você sabe, você conhece, você sabe o que não é, se você sabe, né? É bem interessante esse momento, né? E para quem, por exemplo, acompanha a nossa política de forma mais geral, né? Você tem isso, né? Você tem certos instituições, certos lugares que você sabe que são provavelmente coloniais mesmo, né? Você consegue entender da onde que vem essa trajetória. Então, isso eu sei que não é. Então, eu vou tentar criar outra coisa a partir disso, né? A partir desse contexto. Então, e aí tem um grupo muito forte de intelectuais, de pensadores, de figuras importantes midiáticas que vão falar. Então, o futuro passa pela África, pelo continente, né? Esse resgate dessas tradições, mesmo que você tem que inventar novas, né? E criar outros comuns, né? Mas que não sejam. Isso é uma resposta possível, que eu acho muito interessante também. De novo, que não quer dizer um certo movimento naturalista, né? Tipo de, eu vou dar meu DNA e vou voltar. Não somente isso. Até porque nós temos essa questão de arte muito forte, né? A miscigenação no Brasil, enquanto violência também, né? Então você tem essas pessoas, tem esse não reconhecimento. Quando você volta para lá também, você não tem tanto reconhecimento, que é muito importante. E aí, então, mas a outra resposta que é muito interessante também, e tem a ver com o que eu estou falando, é que esse ocupar, que você falou, que eu acho fundamental, e tem sido a minha resposta, mas não só ocupar você como corpo, mas se ocupar e trazer, né? Que é o que a gente tem feito, né? Ocupar e trazer. E aí tem um debate muito grande, que é um termo, e tem um termo utilizado, que é enegrecer ou empretecer as coisas, que eu acho muito interessante, que é algo que eu acho possível ser feito, né? Então, você tem essa resposta, né? Que é a resposta que é muito interessante, né? Dessa volta para a África e de diversas formas. Você pode ler um autor, uma leitora, então você tinha durante muito tempo, né? Mediaticamente, né? Só para voltar à primeira resposta, né? Você tinha, por exemplo, ler a Chimamanda, por exemplo, que é uma autora importante feminista, e na academia você tem essa coisa, né? Quem vira pop a gente não gosta mais, mas a gente gosta, é uma coisa interessante. Tem essa questão também dela ser também meio comunista também, eu gosto de uma Mônica, meio comunista. Então você tem essa leitura, tem na academia, tem filosofia, tem uns filósofos do continente que estão ganhando muita projeção também, né? O Achille Mbembe, que é muito forte nesse texto que eu estou mencionando, né? Tem seus textos lançados aqui, tem outras figuras também que são muito fortes também,
tanto na academia, tanto para o público em geral, né? Não quero começar a falar textos filosóficos. Então, isso seria um voltar. Até como no Brasil também, né? Então, tem essa coisa, esse movimento também de muito potente, que eu acho que vale muito a pena, de a gente ler esses autores tradicionais também. Então, tem o Ayrton Krenak, para quem gosta, quem conhece, né? Ayrton Krenak. Tem também o Davi Compenal, que tem textos muito interessantes, não são textos muito complexos, assim, mas que mostram esse outro modo de ver. Inclusive, o Ayrton Krenak fala do fim do mundo também, para quem gosta do texto dele, ele fala do fim do mundo. É um textinho bem bonitinho, o do Ayrton Krenak. Então, você tem, embora apareça o futuro negro, né? São textos interessantes, que tem a ver com voltar a buscar essas outras formas. E aí, a outra resposta, agora voltando ao que eu estava falando, de empretecer, de tornar negro, que é uma coisa que me interessa bastante, que eu acho muito interessante, que é ocupar esses espaços de maneira efetiva e que você consiga efetivamente, talvez, desconstruir. Você não vai apagar normalmente a herança colonial, da academia, da cidade, da ciência, né? Então você não apague isso. Mas eu acho que, coletivamente, você talvez consiga fazer isso de alguma forma, né? Mas sem a pretensão de você ter um lugar no mundo que você não vai ter a marca da colonialidade, da escravização. Não acho. Mas você pode novamente tentar esse outro futuro, né? No caso de vocês, no meu caso, esse lugar é a universidade. Eu realmente, entendendo como a ciência e a universidade eles se beneficiaram da escravização e da modernidade, eu estou na universidade para demonstrar isso para as pessoas e tentar criar uma outra forma de universidade, uma outra forma de ensino. Então, por exemplo, aqui no curso, né, eu sou de comunicação, jornalismo, mas tem aula de filosofia também. E aí eu dou filosofia. Eu dou aula de colonialidade na aula de filosofia. Né? Obviamente vai ter que ter um momento do Platão, da Aristóteles, mas também tem que ter os autores negros, pretos, falando dessas outras perspectivas. Então, eu já começo falando isso, né? Porque essa ideia de filosofia na Grécia, por exemplo, ela é uma narrativa muito específica por causa desse contexto. Né? Então, Alexandre Grande, Igreja Católica, colonialismo, Portugal, e aí por isso que a gente acha que a gente repete como papagaio essa filosofia na Grécia. Mas outros povos tinham esse tipo de pensamento também. E aí você tem. E aí, eu não sei, inclusive, não sei se é um tema aqui que eu não estudo profundamente, eu não sei se vocês conhecem melhor do que eu, mas que eu estou para estudar até agora, já que eu gosto dessa discussão, tecnologia, que tem até etnomatemática. Eu não conhecia etnomatemática, eu estou muito interessado. Muito interessado nesse campo também. Então, isso, por exemplo, é isso. Você está ocupando, está empretecendo as áreas. Obrigado, professor Thiago. Então, eu conheço mais da colonialidades e tudo mais, mas tem um campo etnomatemática, que é muito interessante. Eu tive uma conversa informal com um pesquisador, e que é algo que vale a pena estar nos currículos, né? Aí, por falar em currículo, né, você tem também essa discussão. Né? Nós temos uma lei já aprovada há alguns anos que fala do ensino de história e cultura africana nas escolas. Né? Só que, como a gente sabe muito bem, né, tem lei que pega a implementação, aquele processo todo. Né? O que eu acho muito curioso, né, é que esse processo de implementação poderia passar por isso, por exemplo, não só eu que faço isso por iniciativa própria, né, colocar na minha disciplina de filosofia, colocar esses outros autores para dialogar com Platão, com Aristóteles, não tentando fazer uma oposição ou dizer que um é melhor que o outro, mas isso também é filosofia também. Isso também é filosofia. E no caso também de curso que talvez não tenha tanto esse apelo de filosófico, mas, por exemplo, apresentar essa matemática, apresentar essa outra possibilidade de astronomia, de física, isso é muito interessante também, eu acho muito interessante. Isso eu chamaria que seria uma outra resposta a essa questão, que seria de empretecer as coisas, que eu acho que é válido. Eu sei que tem algumas pessoas que são contra essa visão, acho que nem toda instituição local dá para você empretecer, mas eu acho que talvez seja possível, sim, pelo menos na universidade, porque mesmo que haja uma resistência, a gente meio que consegue juntar e fazer um evento como esse, por exemplo. Eu fiquei muito surpreso com, novamente, saber que uma escola técnica tem um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas, por exemplo. Eu fiquei muito surpreso. Aparentemente é uma coisa que é comum, eu não sabia disso. Tem outro, eu botei NEAB, tem outros NEABs em outras IFs, por exemplo, mas eu não conhecia. Eu pensei que fosse uma coisa nossa, das humanas, fazer núcleos como NEAB, por exemplo. Eu achei maravilhoso.
Acho que foi isso. Peraí, Maria, deixa eu falar. O professor, sabe que é bem interessante, eu tenho visto que essa questão do empretecer, né, está acontecendo nas escolas estaduais, municipais. Meus filhos estão estudando uma escola como chama? Em Pernambuco, e aí eles têm uma lista de livros para ler ao longo do ano, né? Veja só, um está no 6º ano, outro no 9º ano. E eles têm livros de autores negros. Então, tem a lista e eles, na minha época, eu digo lá amigo, nem sabia, estou aprendendo agora com as meninas aí, com a galera do NEABI. Mas os meus filhos que estão aí no 6º e no 9º ano já estão lendo livros que eu nem sabia que existia. Então, isso já está acontecendo, né? Embora a gente não tenha... Às vezes a gente está na universidade ou a gente está no Instituto Federal, não sabe o que está acontecendo nas escolas aí. Mas é legal porque está rolando, né? Isso é uma coisa muito importante. Era isso que eu queria falar. Vai lá, Maria. Pode falar. Desculpa, gente, a demora. Então, assim, José Messias, assim, eu tô amando esse encontro, assim, e mais uma vez, como eu digo em todos os encontros que a gente faz, assim, do NEABI, a gente tem um ciclo de estudos, sabe, né, José Messias, a gente faz alguns cursos, e aí eu sempre digo que todo ciclo de estudos eu levo uma tapa na cara, assim, uma lavada na minha cara, mas no sentido, assim, de me trazer para perceber a realidade dos povos negros, né? E o quanto a gente é distante disso. E quando a gente propôs esse momento, né? Eu só estava pensando nos povos negros no futuro, né? Como você disse, a realidade distópica que é algo do futuro, que parece algo distante. E quando você veio e disse que a distopia para os povos negros ela já é o cotidiano, então isso assim me fez, eu entrei assim em choque aqui, poxa, realmente, né? Então assim é mais uma lapada nesse sentido que eu levo, né? Assim, mais no sentido de que a gente precisa realmente compreender essa realidade para poder transformar, né? Então assim, muito obrigada por esse momento, estou amando assim, viu? Era mais isso, não era uma pergunta não. Só para contribuir com o comentário da Flor Cristiane também, né? É uma coisa também que é bem interessante, né? Essa leitura de autores pretos não só literatura, né, mas que produzem nas artes e tudo mais. E uma coisa que para mim que ressoa um pouco isso, mas eu realmente não sei quando isso se tornou conhecimento comum, mas quando eu estudei não era, o próprio Machado de Assis, que tem personagens que eram pretos que foram embranquecidos historicamente, por exemplo, né? Isso também tem a ver com uma certa nossa discussão aqui de distopias, porque no Brasil aí não sei que já o tempo está misturado, né? Não vou dar uma outra aula aqui, mas esse processo de miscigenação foi um processo que, embora se valorize, se elogie em termos sobre as vezes estatais, né? A miscigenação, que é o futebol, a miscigenação, que é o samba, mas foi um processo de apagamento da população negra. A miscigenação, ela tendeu à ideia de transformar todo mundo em branco. O projeto era esse. Vai embranquecer a população. E aí, o que é curioso, né? Então, você tem essas figuras que foram importantes para a gente, por exemplo, que eram pretos que a gente não sabia, ou que foram retratadas como mais clarinhos, porque justamente para tentar valorizar essa narrativa de que a miscigenação no Brasil é uma narrativa para que os brancos se sobressaiam. Isso é muito importante também, porque eu sei que é um tema que a gente usa bastante, a gente vê muito na mídia hoje em dia também, até hoje, né? Tipo, teve o Jogo do Brasil ontem, né? Não sei quem viu, né? Não sei quem ainda foi ver o Jogo do Brasil, e você vê o narrador X ou Y que fala: esse é o Brasil, não sei, força do povo brasileiro, miscigenado, não sei o quê, mas que quem estuda história, agora estuda história, entende, ciências sociais, de maneira geral, entende que a miscigenação, que muita gente elogia, tem senso comum e tudo mais, é um processo, na verdade, que visou misturar para embranquecer, né? E isso é interessante também para a gente pensar, porque, novamente,
o futuro negro seria um futuro que você pode ser preto, né? Machado de Assis pode ser preto. Que foi uma coisa que demorou, tipo, sei lá, 50 anos, pelo menos, 50 anos, que é uma novidade, né, dos últimos 50 anos, por exemplo. Então, a gente estava lendo um autor preto que não sabia que era preto. Imagino eu que é uma leitura obrigatória nas escolas até hoje, né? Machado de Assis, né? Você sabe que o meu marido é branco e eu sou preta, né? Eu tenho um filho branco e um filho, é um de cada, né? A gente fala assim. Mas é assim, ontem eu estava conversando com o meu filho, falei sobre esse nosso evento de hoje, e ele falou assim, mas mãe, eu não entendo isso. Ele não consegue compreender que mundo ele está, entendeu? Porque a gente vive numa condição diferente, né? Mas ele não consegue entender que ele é um preto, que ele é um negro, que ele falou assim, mas não fui eu quem sofri com a colonização, foi alguém do passado. Eu falei assim, mas nas pessoas, nos negros, nos pretos que estão aqui no Brasil, pode não ter refletido por reflexo daquilo que eu fiz, que o seu avô fez, mas tem muitos outros que não. Eu sou uma exceção, nós somos uma exceção. Mas é tão difícil ver isso. Então, o jovem, muitas vezes, hoje, ele nem consegue ver. Né? E olha que o meu filho é um menino estudioso, ele entende, ele tem 14 anos, tudo bem, mas ele não se sente parte que ele sofreu com o colonialismo, entendeu? Ele não consegue compreender isso. É muito interessante isso. A gente ficou umas 3 horas. Interessante. Nós ficamos umas 3 horas conversando ontem, e ele ali discutindo e rebatendo tal, mas ele não consegue se enxergar nesse contexto. Então, eu tenho que relatar isso, que novamente eu falei, né? Eu sou casado, mas a gente não tem filho, a gente acabou de casar agora. E é um debate muito constante aqui em casa, porque eu sou professor já, então talvez nossos filhos vão ter uma vida talvez diferente da que eu tive. Né? Eu fui criado na favela do Rio de Janeiro, então o racismo e o processo social foi muito evidente na minha cara. Né? Eu, por exemplo, a polícia é uma coisa que sempre tenho medo. Né? Então, sempre com documento, por exemplo. Não sei se é uma coisa que você também ensina seu filho aí, lá em Pernambuco, por exemplo. Não precisa de documento, senão você pode ser parado pela polícia e tudo mais. E eu fui criado na favela, então diretamente sempre cresci com a violência policial também, que é a questão dos matáveis também. Isso é muito importante também de falar. E, como eu falei do afrofuturismo não ser um escapismo, é nesse sentido especificamente. Será que talvez inventar um outro mundo, em que eu acho, não acho negativo seu filho também não ter essa posição, né? Que ele conseguiu ser criado de uma forma que não estigmatizou ele dessa forma pessoal, mas você sabe que vai afetar ele. Ele não está ainda em 2033, sei lá, em 2333, né? Que talvez isso não faça diferença. E aí, mesmo com a minha esposa, muito nesse sentido, né? Será que a gente vai chegar a viver uma época que nossos filhos realmente não tem essa preocupação, porque não vai ser uma preocupação? Eu acho, na minha vida não, na vida da minha vida também não, mas talvez tenha uma época que talvez não seja. Mas não ser uma preocupação também não quer dizer que não houve essa preocupação um tempo atrás. Né? Então é isso. Como você inventa um futuro também sem cair no escapismo, né? Exatamente. Exatamente. Essa charge é muito interessante. Exatamente, professor Thiago. Exatamente. Está sem microfone, professor Cristiano. Sim, não, estou lendo ali o que o Thiago escreveu. Pois eu também estou acostumada. Eu vou andar de bike, eu ando. É uma coisa muito estranha, assim, para mim, mas eu vou caminhar na praia, que eu moro à beira da praia, e eu ando com documento, porque eu cresci em São Paulo. Em São Paulo, você tem que andar com documento, porque você pode ser preso a qualquer momento, não adianta você brigar nem nada. É o que eu estou falando. O jovem hoje alguns sofrem muito, e outros que estão numa outra situação nem estão vendo o que está acontecendo. Vocês estão entendendo, gente? Nem pela TV, porque eles não assistem TV, porque eles estão nessa droga do celular o tempo todo. Eles não estão vendo, eles estão fora do mundo, e eles vai cair a ficha a hora que for para a universidade, a hora que for para
para a vida real, né? Porque hoje, com a pandemia e tudo mais, o jovem saiu do mundo, né? Ele se escondeu dentro de casa. Mas vai cair na real em algum momento. Vai lá, Aline. E eu queria só dialogar com o que vocês trouxeram, né, principalmente com o que a Cris trouxe, porque, na verdade, além dessa situação de, em alguns espaços, você passar por situações diferentes de racismo, e o racismo ser tão naturalizado, o seu filho, não tenho dúvida de que ele já deve ter passado por alguma situação de racismo na escola, não tenho dúvida disso, porque é uma questão estrutural nossa, mas ele não consegue enxergar que aquilo é racismo porque é totalmente naturalizado. Quando a gente vai para as mídias, e eu digo as mídias, quaisquer que sejam, né, mesmo que seja fora da televisão, os filmes, as séries, tudo que a gente assiste, leva isso como brincadeira, né? É a piadinha, é aquele racismo recreativo que todo mundo acha que é divertido, é bullying, então as pessoas dão outros nomes, né, para essa situação. É difícil mesmo nomear o racismo, e principalmente em espaços mais privilegiados, porque daí ele fica mais refinado. Né? Quanto mais privilegiado o espaço, mais refinado o racismo e mais difícil de nomeá-lo. E principalmente para as pessoas muito jovens é difícil mesmo. Né? Então, acho que passa por tudo isso. Exatamente. E daí, novamente, pessoas como, por exemplo, os irmãos Carvalho, que fizeram o Chico, né? Eles não sei o que aconteceu, né? Não posso nem contar detalhes, mas eles iam fazer uma temporada de Malhação agora, e foi uma coisa bem interessante, né? Porque e parece que não vai rolar mais, se eu entendi muito bem, não vai rolar mais, eu vou fazer um projeto. Para trazer essa reflexão talvez para o grande público, porque realmente fora a Pantera Negra talvez você não tenha acesso a esse tipo de cinema, a esse tipo de literatura, quadrinhos, né? Tem um autor muito interessante que é o Fábio Cabral também, né, que é um autor pensando sobre o tema, entendeu? Isso é bem interessante, né? O Fábio Cabral faz isso, para quem gosta desses textos que são textos de ficção muito divertidos, muito leves de se ler assim. Os títulos são um pouquinho longos assim, então eu não consigo lembrar. O Cientista do Facão Furioso, mas vale muito a pena ler o Fábio Cabral nesse sentido, né? E que é uma leitura que é acessível, que ele faz para realmente um pouco aberto, ele não está pensando necessariamente, tipo, vou fazer ficção científica para todo mundo que leu Duna e leu O Senhor dos Anéis e que leu, sabe, todas essas histórias todas. Mas é um trabalho que você consegue se relacionar muito bem. Então, o Fábio Cabral é uma pessoa excelente nesse sentido. E também mais nada da ficção, né? O último é o que? É o blogueiro. Os títulos são maravilhosos. Procure. Esse é o Facão Furioso. Não vou tentar reproduzir aqui, não. Estou anotando aqui para eu ler depois. Mas é assim. Deixa eu ver se mais alguém quer falar alguma coisa. Eu acho que tudo isso que a gente está fazendo faz parte dessa nova situação, de entender o que a gente passou, o que a gente passa, e criar condições para que o futuro seja fácil. Nem sei se vai ser tão diferente, mas a gente está criando condições, a gente está aprendendo e está criando, de alguma maneira, uma visão diferente, não é isso? Esse nosso evento aqui, olha aí, quantas pessoas vieram aqui, foi muito legal, muita informação que pode fazer uma diferença daqui a alguns dias na nossa sociedade. Eu acho que o nosso papel é esse, enquanto professores, enquanto... Como que eu falei agora? A gente somos pouquíssimos no meio de muitos, né? Exceção da exceção. Então, a gente tem que fazer esse papel com o apoio de todos os outros que estão aí nos apoiando e tudo mais. Certo? De qualquer maneira, muito obrigada, Messias. Mais alguma pergunta, gente? A Aline está escrevendo ali que eu estou vendo. Hélio, mais alguém? Adoro ficção científica. Gente, eu sou louca por ficção científica. Octávia. O outro texto que eu falei, né, é o que eu estou tentando lembrar, que é maravilhoso, é A Cientista Guerreira do Facão Furioso. Tá.
E tem essa intenção de ser uma coisa mais acessível, que não precisa ser aquela ficção científica que é extra nerd, extra hard, né? Que a pessoa tenta fazer uma coisa. E travou o seu áudio. Acho que eu esqueci, tem esse hábito de ficar me mutando sem querer. Então, é uma ficção científica muito, muito interessante, muito legal. Recomendo o Fábio Cabral. Obviamente, o Flávia Butler, ótima lembrança. Os textos são um pouco mais pesados, assim, eu acho. Tem um livro muito bom dela, que é o Kindred, que realmente é maravilhoso. Mas vocês talvez vão preparem os lenços, né? Para ler Kindred. O Fábio, eu acho que é uma coisa mais. Dá para você ler de boa, assim. Aline é demais. Tá bom. Aline, pode falar. Eu acho que nada mais. É só encerrar. Na verdade, quero agora passar para o Messias para ele encerrar. Depois você também fazer seu encerramento e a gente se despede, se não tiver mais nenhuma pergunta. Mais alguma pergunta, pessoal? Maria está só passando ali, eu acho que é o formulário para a galerinha aqui de inscrição, né? Tá. Messias, sua chance de encerramento, quero agradecer a sua presença. Conte conosco, comigo, com o NEABI, do IFPB, Princesa Isabel, com o que precisar da gente, a gente está disponível, né, galera? Firme e forte para divulgar a nossa causa, não é causa, nosso movimento pelo mundo. Muito obrigado, gente. Muito feliz pelo convite, né? A Bi, a Maria, que eu falei mais diretamente durante a semana, o professor Ali, que foi a Cristina que eu conheci, o professor Thiago pela pergunta também. Muito obrigado a todos. Vou terminar fazendo um leve jabazinho, né? Eu tenho meu grupo de pesquisa, né, para quem interessa por videogames, né? Que é o Gamer Lab da UFMA. A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente faz mais lives também. Então, de novo, é uma visão meio de humana, de game, mas tem coisas legais também. Falei que a gente tenta criar um projeto nosso aqui lá no grupo, né? Justamente aproximar essa ideia do ensino e da necessidade de aprender linguagem de programação para pessoas que não são de informática, por exemplo. Legal. Então, linguagem de programação via games é uma coisa que interessa muito a gente, então tem projetos sobre isso também. Então, eu espero que vocês, na nossa pesquisa em geral, também sobre crítica com o videogame. Gamer Lab, né? Gamer Lab, tudo junto. E aí o Instagram é @GamerLabUFMA, tudo junto, que a gente usa bastante o Instagram. A gente discute textos teóricos também, né, de teoria, ciências sociais, e tem feito um trabalho bem legal com videogame, tecnologia, e essa aproximação entre tecnologia do dia a dia, né? A vida da galera rica, quando eu falo que eu estudo gambiarra, mas gambiarra é uma questão bem interessante também, e tem a ver também com o nosso papo de hoje, de outras possibilidades de futuro também. Então, estão todos convidados e quem quiser mudar de lado, estamos aqui no jornalismo aqui da UFMA, da vestibular, pode tentar, estamos aí. Obrigada, Messias. Que é isso, rapaz? Mudar de lado assim na cara. Porque geralmente tem o pessoal essa brincadeira de exatas contra humanas, né, gente? Eu estou brincando nesse Não. de exatas contra humanas. Mas é o mesmo lado, obviamente, a ideia é interdisciplinaridade, é o mesmo lado. Mas só que de exatas contra humanas. É que Thiago... Ô, Messias, eu falo assim, pessoal, eu entro na reunião e já falo assim, eu sou de matemática, gente, não entendo nada disso. Não, mas eu estou aprendendo muito. É muito legal esse aprendizado, né, Thiago? Você também não é de humanas, não, tá? Tá bom, muito obrigada, Messias. Galera, muito obrigada, boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só dizer que o evento está maravilhoso. Parabéns aí. Vocês vão... me desculpa, vocês vão fazer algo sábado? Eita, não, sábado a gente está tentando não trabalhar. Vocês têm um dia que não trabalham, né? Ninguém me falou isso, não. Tá bom. Abraço, pessoal. Tchau, tudo bom? Boa noite. Boa noite, obrigado. Tiago, fique quieto. Tchau.